Olá, meus amigos, minhas amigas, um bom dia a todos. E como eu havia prometido, chegou o momento, o dia de estudarmos mais um dos mandamentos do Senhor, o quarto mandamento. Já estudamos 3 e hoje nós vamos estudar de uma forma mais detalhada o quarto mandamento, tá bom? Então, o que diz o quarto mandamento? Ele está relatado em Êxodo capítulo 20, versículo do 8 ao 11. Que eu vou ler para vocês e vocês podem conferir aí na Bíblia de vocês, tá bom? Então aqui diz o seguinte, olha: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro ou a visita que está nas tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse é o quarto mandamento, que muitas pessoas acham estranho, porque as pessoas dizem o seguinte, né? Muitos aí do outro lado vão dizer o seguinte: mas Tânia, é estranho porque todas as igrejas usam a Bíblia, mas elas guardam o domingo, elas reservam o domingo para irem à igreja adorar e render adoração e culto a Deus. Sim, elas usam o domingo, sabe por quê? Porque os seus pastores ensinam isso para elas. Só que a Tânia não está aqui para ensinar para vocês o que as igrejas ensinam. O objetivo da Tânia é ensinar para vocês o que a Bíblia ensina. O que assim diz o Senhor. Fala. Então vocês aí do outro lado podem estar também comentando: ah, já sei, descobri, a Tânia é adventista do 7º dia. Sim, eu sou adventista do 7º dia. Mas eu não ensino a guarda do sábado porque a igreja adventista do 7º dia ensina. Eu ensino as pessoas a guarda do sábado porque Deus assim ensina, Deus assim quer, Deus assim deixou escrito na sua palavra. A igreja adventista não inventou esse mandamento. A igreja adventista apenas ensina o que Deus diz na sua palavra. Tá bom? Eu não estou aqui para defender a minha igreja. Eu estou aqui para defender e falar e ensinar o que assim diz o Senhor, o que a palavra de Deus diz. E isso é o que a palavra de Deus diz. Mas aí algumas pessoas dizem: Tânia, mas o 7º dia é o domingo. Não, o 7º dia não é o domingo, porque na palavra de Deus diz o quê? Aqui diz o seguinte, eu acabei de ler agora há pouco: mas o 7º dia é o sábado. Então vocês podem contar aí. É simples vocês descobrirem. Segunda-feira, já está dizendo segunda. O que significa segunda? Segundo dia. Terça-feira, 3º dia, o nome já diz. Quarta-feira, 4º dia. Quinta-feira, 6º dia. Quinta-feira, 5º dia. Sexta-feira, 6º dia. Sábado, 7º. Então, onde está o primeiro? O domingo é o 1º dia da semana. E o porquê que ele leva o nome de domingo? Ele deveria levar o nome de primeira-feira, porque se existe a segunda-feira, onde está a primeira-feira? Primeira-feira é o domingo. Mas o domingo leva o nome de domingo porque a palavra domingo significa dia do sol. É o dia que os idólatras da antiguidade adoravam. Eles adoravam o sol e eles escolheram o 1º dia da semana para adoração ao seu Deus Sol. Por isso eles colocaram o nome da primeira-feira de domingo. Então todas as pessoas que guardam o domingo como o dia do Senhor, eles inconscientemente estão adorando o Deus Sol. Sinto muito dizer isso para vocês, mas eu não estou aqui para falar palavras que agradam, eu estou aqui para falar a verdade.
Então vocês que reservam o dia de domingo e vão adorar a Deus no dia de domingo, Deus respeita a intenção de vocês e a sinceridade daqueles que são sinceros. Mas o apóstolo Paulo mesmo diz: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento em que a pessoa tem o conhecimento, Deus pede para que a pessoa se arrependa e muda. Então você que está indo adorar no primeiro dia da semana, no domingo, que é o primeiro dia da semana, que antecede a segunda-feira, o domingo é a primeira-feira da semana, você inconscientemente está indo adorar o Deus Sol, porque a palavra domingo significa dia do sol, tá bom? Mas o dia do Senhor é o dia do sábado. E o que Deus diz aqui? Não farás nenhum trabalho, mas as pessoas dizem assim: não, Jesus aboliu o dia de sábado, porque Jesus, ele curou aos sábados. Mas aqui no quarto mandamento, Deus não fala: não curarás no sábado, não visitarás enfermos no sábado, não ore por ninguém, por um enfermo no sábado, não. Deus diz o seguinte: não farás nenhum trabalho. E orar por um doente, visitar um doente e realizar as curas que Jesus realizava aos sábados, isso não era trabalho. Deus não proibiu nenhum servo dele de orar por uma pessoa, pela cura de uma pessoa ao sábado. Deus pediu para que não trabalhássemos ao sábado. Por quê? Porque Deus é um Pai que nos ama. E Ele nos ama tanto que Ele reservou um dia na semana para passar com seus filhos. Então Deus, Ele nos deu 6 dias para que a gente trabalhe para ganhar o nosso pão. E o 7º dia, Deus, Ele nos deu para quê? Porque Deus, sendo um Pai de amor, Ele sabe que o ser humano se cansa e o ser humano precisa de um dia para ter um descanso físico e mental. E também Deus ama tanto os seus filhos que Ele separou esse dia especial para estar com os seus filhos, porque o pai que ama o filho, ele quer tirar pelo menos um dia na semana para estar o dia todo com os seus filhos, tá bom? E aqui diz o seguinte: nem o seu animal, para vocês verem o tanto que Deus considera esse dia e deseja que nós separemos esse dia para Ele, que Deus ele se preocupa até mesmo com o descanso dos animais. Ele fala: nem o seu animal, porque o povo antigamente, até nos dias de hoje, alguns usam animais, bois, cavalos, né, para arar a terra, e Deus, ele desejou que até os simples animais descansassem nesse dia, para vocês verem o quanto que Deus é amor, que Deus, ele se preocupou e se importou até mesmo com os animais. Então, vocês pastores que ensinam mentira para os seus membros, tá? Que incentivam os seus membros a guardar e santificarem o dia do Deus Sol, vocês vão prestar conta com Deus um dia. Na palavra de Deus fala de 2 sábados: o sábado moral, que é o sábado dos 10 mandamentos que eu acabei de ler, é um sábado semanal, esse sim é para ser guardado. Mas o sábado cerimonial, esse é o que foi abolido. Então a Bíblia nos fala de 2 sábados: o sábado moral, que é o semanal, esse a gente deve guardar, e a Bíblia fala do sábado cerimonial, que esse Jesus aboliu na cruz. E alguns pastores são sinceros e compreendem dessa forma, né? Então, eu não estou generalizando todos os pastores, mas existem pastores que têm o conhecimento que existe 2 sábados na Bíblia. Um é para ser guardado e o outro sim foi abolido. Mas enganam os seus membros, por quê? Porque eles estão pensando nisso daqui, tá bom? Então, espero que vocês entenderam. Então, até o próximo estudo, e depois que acabarmos todos os estudos, então eu vou explicar para vocês a diferença dos 2 sábados, tá bom? O cerimonial e o moral, tá bom? Beijão a todos.